Fala galera, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer uma questão de espécie em competição que sempre cai na P3 de Cálculo 4 da PUC-Rio. Então galera, esse é o problema original, não tem como errar, é passo a passo, receita de bolo, ponto garantido. Então, primeiro passo, igualar as derivadas a zero, x' e y'. Então, nesse primeiro passo, o sistema fica deste formato. Logo depois disso, o segundo passo é achar pontos críticos. Então, nunca se esqueça, em espécie de competição são sempre 4 pontos críticos, sendo os 3 primeiros podem ser achados a olho nu, não tem erro. Vamos lá. Em uma multiplicação de duas parcelas, para o resultado ser zero, o que acontece? Nós temos que pelo menos uma das duas parcelas é zero. Então, fazendo o x aqui ser igual a zero, qual é o y referente a esse x? Então, iremos substituir o x igual a zero aqui, ou seja, não teremos essa parcela. Para zerar esse y, o que nós precisamos? Y igual a 3 quartos, porque 3 quartos menos 3 quartos igual a zero. Obtemos o ponto 0, 3 quartos. Fazendo agora para y igual a zero, substituindo em x, nós teremos o quê? Isso aqui igual a zero. Ou seja, o x precisa ser 1 para 1 menos 1 ser zero. Acabamos de obter agora o ponto 1, 0. Vocês podem observar também que se x for zero e y for zero, esse sistema é resolvido, ele é concretizado. Então nós temos o terceiro ponto como sendo 0, 0. E aqui estão esses 3 pontos. Então, para achar o quarto ponto, não tem mistério. É só a gente fazer um sistema com o que está dentro do parênteses. Ou seja, um sistema com isso e com isso, que vai ficar neste formato. Agora ficou muito fácil. É o que a gente sempre faz. Isolaremos uma variável, acharemos ela em função da outra, substituiremos na de baixo, acharemos o seu valor, substituindo esse valor achado na outra equação que a gente achou, nós obteremos o ponto. E aqui está o ponto, meio, meio. Depois disso, o terceiro passo, gabarito, para a gente fazer essa questão é, precisamos achar a jacobiana. Atenção, agora temos que fazer isso aqui. O que é isso? É o sistema linear correspondente de cada vizinhança em torno do ponto crítico. Beleza. Agora vocês podem ver que aqui nós temos a jacobiana. Ela vai ficar deste formato. Primeiro calcularemos a derivada parcial da f com relação a x e da f com relação a y. Depois calcularemos a derivada parcial da g com relação a x e da g com relação a y. Com isso, a nossa jacobiana estará completa e neste formato. Então, galera, para o primeiro ponto, esse aqui é o sistema linear correspondente à vizinhança em torno do ponto 0, 0. Então, para resolver esse problema, nós precisamos achar os autovalores correspondentes à jacobiana avaliada no ponto 0, 0. Como a jacobiana é triangular, é muito fácil achar esses altos valores. Eles estão na diagonal principal, ou seja, o alto valor 1 vai ser mais 1 e o alto valor 2, 3 quartos. Como nós podemos observar que os dois autovalores são positivos, isso nos dá um nó repulsor, no qual o diagrama de fases fica desta maneira. O que nós fizemos para o ponto 1, nós faremos agora para o ponto 2. Então, o que nós temos que fazer agora? Achar os autovalores 1 e o autovalor 2 para a jacobiana avaliada no ponto 2. Nós obtemos menos 1 e 1 quarto. Como nós podemos ver, eles têm sinais trocados. Isso nos dá um ponto de célula. Para fazermos este diagrama de fase, nós precisamos calcular o autovetor de cada lambda, ou seja,
qual autovetor está associado a qual autovalor. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós precisamos achar os eixos do ponto de célula. Então, vamos lá. Calculando o autovetor associado ao autovalor. 1. Beleza. Calculando, nós temos o autovetor 1, 0. Ou seja, ele é paralelo ao eixo x. Agora, calculando o autovetor associado ao segundo autovalor. Nós temos um autovetor 4 e menos 5, que nos dá essa reta inclinada. Esta reta inclinada é paralela a este autovetor. Portanto, nosso diagrama de fase fica desta maneira. Então, agora nós repetiremos tudo que nós fizemos para o ponto 2 no ponto 3. Exatamente a mesma coisa. Nós achamos os autovalores. 1/4 e menos 3/4. Sinais trocados, ponto de célula. Agora nós precisamos calcular os autovetores correspondentes a esses autovalores. Então, o autovetor associado ao primeiro autovalor. Aqui, calculando, nós achamos 8 e menos 3. Calculando agora o segundo autovetor correspondente ao segundo autovalor. Depois das contas, nós achamos 0 e 1. Então, pegando o primeiro autovetor, que é 8 e menos 3, nós obtemos esta reta inclinada, que é paralela, obviamente, a este autovetor. O autovetor 2 é paralelo ao eixo y, então nós obtemos este eixo. Então, galera, finalmente, quarto e último ponto. Nós iremos repetir o que nós fizemos para os outros pontos. Vamos calcular agora os autovalores. Agora nós podemos ver que ambos os autovalores são negativos. Isso nos dá um nó atrator, ou seja, um poço. Seu diagrama de fases é esse aqui. Então, galera, para completar o problema, nós iremos juntar agora todos os diagramas de fases que nós fizemos num só. E nós obtivemos esse grandão aí. Então, voltando ao quadro anterior, eu gostaria de explicar para vocês o porquê aqui está afastando e o porquê aqui está atraindo. Então, tudo tem a ver com o sinal do autovalor. Nós calculamos os autovetores correspondentes a cada autovalor. Então, se o autovetor 1 correspondente ao autovalor 1, que é negativo, então o autovetor 1 vai estar atraindo as coisas para si. Enquanto o autovetor 2, que calculamos para o lambda 2, que é positivo, estará afastando as coisas de si, porque ele é referente ao lambda 2, que é positivo. Enquanto o autovetor 1, que é referente ao lambda 1, é negativo. Esta é a única diferença.